Bem-vindos, amigos do Cosmos Clube. Chegamos ao nosso 10º episódio do Cosmos Cast. Mais uma vez estou em companhia aqui do nosso diretor Paulino Emiliano. Opa, obrigado, Kate. Acho que entrevista especial, acho que todas são especiais, né? E o convidado de hoje, ele é top. Eu sou fã, o cara é o 10º, né? Olha que número legal. Nosso diretor Jorginho Ikuta. Boa tarde, Kate. Boa tarde, Paulino. Prazer estar recebendo o Kleber. E acho importante porque o Kate, e principalmente o Ivan à frente, a gente tem desenvolvido bastante trabalho de ações sociais, né? E nós temos muita coisa para aprender com o Kleber, com a sua atuação à frente da Unway. E a gente está muito ansioso por ouvir as histórias do Kleber aqui. Obrigado pela presença, Kleber. Que legal. E agora apresentando o nosso convidado, Kleber Franklin, uma pessoa extremamente conhecida aqui na cidade, não só pelo seu lado empresarial, mas particularmente o que mais me admiro é esse lado seu, de ser uma pessoa de um coração imenso, aguerrido, perseverante, resiliente e que você trabalha muito fortemente nas causas sociais e realiza e inspira. Kleber, e associado do clube também, muito obrigado, bem-vindo ao 10º episódio do Cosmos Cast. Eu que agradeço e, assim, fico até feliz e contente aí do que eu ouvi, mas vamos ser sinceros, a colônia é um grande exemplo, sabe? A colônia, ela se mantém há tantos anos aí firme, mantendo a sua cultura, porque realmente uma se importa com a outra. E a gente precisa replicar isso nas comunidades, trazer isso para a essência do mogiano, vamos se dizer, né? Então, eu acredito que acho que eu tenho mais a aprender com vocês do que do que comigo. Mas hoje à tarde, o dia é de aprender com você. E tem muita gente, eu conheço você há mais tempo, eu sei um pouco da sua história, tem muita gente que não te conhece. Você pode falar um pouquinho? Você é mogiano? Como é que é a sua história? Onde nasceu Kleber Franklin? Eu nasci em Mogi, eu sou suspeito, eu sou apaixonado por essa cidade e eu não consigo me ver em outra cidade, tá? Eu não sei porquê, mas eu tenho um carinho muito grande aqui. Nasci basicamente ali na Santa Teresa. Na verdade, eu fui para lá, eu devia ter uns 2 ou 3 anos de idade, então aquilo lá era terra. O esgoto passava em frente de casa, não tinha rede de esgoto, e o ônibus mais próximo que tinha era lá no Jardim Universo. Então, e talvez seja por isso que eu desejei montar o instituto lá, porque justamente devolver para a rua um pouco do que a rua me trouxe na minha infância, né? Então, nasci em Mogi, foi meu primeiro emprego, foi naquela rua com sapataria, né? Estudou por lá? Já estudei, tinha escola ali? Sim, estudei no Frei Timóteo, que agora virou uma escola civil-militar, né? Então, eu estudei ali no Frei Timóteo. Meu primeiro emprego, tecnicamente, foi ali na rua, que se eu exerci oficialmente, né? Acho que eu devia ter uns 6 anos de idade, mas uns 2 anos antes a gente vendia pano de prato, couve, a gente pegava as couves dos sitiantes ali para fazer. Então, a gente começou ali, bem cedo. Então, esse seu lado empreendedor já vem desde os seus 5, 6 anos de idade? Cara, essa visão que você tem diferente em relação ao negócio. Eu falo que assim, essa geração que diz que criança não pode trabalhar, eu desculpa, mas não compactuo com isso, porque as dificuldades da vida que amadurecem o homem. Então, tempos difíceis fazem homens fortes. Então, o que eu aprendi com erros, é certo? Já fiz muita coisa errada também. Mas senão a gente não teria sido criança. Mas eu te falo que assim, cara, eu aprendi a administrar, a entender o quanto é importante a gente economizar, que é difícil. Foi assim. Tava ontem conversando, lembrando do Chibata. Comecei como pacoteiro com 11 anos, meu salário era R$67. Entendeu? E o seu Silvio lá, lembra o seu Silvio lá do supermercado, do Mogilar, que tinha uma casa de fliperama? Isso não eu chega gastava a conhecer. todo o meu dinheiro no fliperama. Normal, tudo se põe pra ver isso. É muito... Cara, mas você falou, você saía vendendo verdura ali pelo bairro, em Santa Teresa? O que acontece? Onde é a Avenida Júlio Simões hoje, na verdade, era um matagal. Inclusive, criava animais ali, né? E o que eu fazia? Eu acho que eu devia ter uns 4 anos de idade. A gente catava os estercos e vendia para chacareiros os estercos. Aí depois eu comprava as hortaliças para poder vender. Então eu saí com um carrinho na mão para vender. Assim, te falo que... Para poucas crianças têm essa visão. Não sei se o empreendedorismo veio pela necessidade ou a necessidade gerou o empreendedorismo, mas poucas crianças nessa sua idade já têm essa visão
de pegar e realizar o que você realizou, né, Kleber? Era necessário que, assim, eu tinha pais, né? O meu pai, ele trabalhava na Vilares e trabalhava na Ponte Rolante. Assim, para você ter uma ideia, a única vez que a gente tinha pão com queijo e presunto é quando meu pai fazia hora extra. Imagina as crianças que adoravam ver o pai fazendo hora extra. Nossa. O pai se ferrando lá. E vocês saem quantos irmãos? Somos em 4. É. Somos em 4. Então, e aí a gente saía para vender as coisas, né? Lembra daquele depósito lá, o Monza? Monza, Lá depois na- Monza. Então, eu subia com um carrinho lá no Monza para pegar pó de serra, para vender com os estercos para chacareiros, e depois eu comprava, eu recebia para eles, entregando o esterco e o pó de serra, e depois eu comprava as hortaliças para vender. E assim, já vendendo, eu comprava da minha tia de frente, pegava pó de serra que era de graça lá em cima, né? E por dono dos depósitos era um alívio tirar aquilo, né? Aí a galera que tinha galinheiro, a gente vendia pra galera do galinheiro. E aí, pós isso, foi quando você falou que você foi pro Chibata. Aí eu fui na Legião Mirim, entrei com 11 anos, e aí primeiro emprego, eu entrei no dia 17 de outubro de 94, como pacoteiro no Chibata. Mas lá no Socorro? Não, lá no Mogilar. Tá no Nem hiper. nem existia aquela churrascaria ainda, era Tá, monte de depois salão mudou, ali, né? aí foi mudando ali. Aí depois eu fui parar no açougue, né, pra vender frango, lá pesar frango. Já lá. era o Ediel nessa época, não? Já era o Ediel, já. Caramba, esse Toda Ediel. vez que Sou eu fã do vejo... Ediel também. O Ediel, se ouvir nosso podcast aí, que top aí, ó. Cara, Mais um Legião Eu Mirim sou aqui. suspeito. Toda De vez que orgulho. eu vejo o Ediel, eu faço questão de Esse cumprimentar cara ele. é fora do... Você conheceu o Ediel? Eu sei quem é. Cara, Nunca esse conversei, mas eu sei cara, quem é. Meu, é fora da curva. É. É meio parecido, sabe? De ajudar mesmo o povo. O trabalho que ele faz no Legião Mirim lá é fora Até do hoje comum. ele continua, né? Tá lá, meu. Até hoje ele continua. Até lá. Eu sou suspeito, Firme, assim. É até uma oportunidade que eu tive, né? Quem fez essa ponte ainda comigo foi a Cláudia, né? Porque, não sei, acho que uns 2 Cláudia, anos... você fala Lume. Isso. Inclusive, na época, eu queria agradecer a família Chibata, os patriarcas, né? E não que o que eu iria levar de presente alteraria, né? Mas eu fui levar uns kits de churrasco, né? Uhum. Por quê? Porque é o fruto da árvore que eu tenho hoje, do Isso jardim depois que eu que você produzo. já tinha A Prime, isso. Sim. Eu fiz questão de levar um kit de churrasco para cada um dos 3, porque eles que me deram a porta de emprego. Claro, é mérito meu, eu trabalhei, eu me esforcei, eu economizei. Mas, cara, se não fosse aquela família, talvez eu não teria o meu primeiro emprego. Que legal. E você sabe, por uma feliz coincidência, essa história que você está contando agora, eu tinha pedido para você palestrar uma vez no Shuyodan, que a gente tem, que é um evento que tem no clube, que ensina uma série de bons valores às crianças. E aí você contou essa história e os filhos da Lume estavam participando daquele Shuyodan naquele ano. Cara, que legal. E eu fui surpreendido, confesso para vocês, porque assim, eu fui lá para entregar um kit de churrasco, né? Aí a Cláudia falou assim, eles vão receber você 7 horas. Fui lá. Cheguei lá, a família inteira, lá em cima no último andar. Família inteira me esperando para tomar café, cara. Eu me senti honrado, cara. Eu me senti honrado. Eu me senti honrado. Caramba, hein? Eu me senti honrado. Eu fui lá para agradecer, cara. Eu não sabia onde enfiava a cara. Tava o Anderson, o Edinho, o Fernando, a Marisa ali. Tava a família inteira lá em cima. E é interessante, né? Eles tomam um café de manhã juntos, né? Então, eles... Eu já vi antigamente lá na vila, não no novo, no anterior. Eles são unidos, né? Então, assim, eu sou suspeito porque, para mim, acho que esse negócio de criança não pode trabalhar não faz sentido. Eu também comecei supermercado, 13 anos de idade. É assim, se a gente consegue dar condições do filho da gente estudar pra caramba, mas quem precisa, eu não acho errado, não. Ué? Tanto é que o pessoal da Legião Mirim lá, a molecada, continua com 15 anos. Né? Eu acho que se tá bem orientado, tá estudando, eu acho que... Você acha esse meio termo entre você produzir e estudar, não é? Hoje a gente acaba tendo que tomar um certo cuidado de dar afazeres para as crianças por causa de denúncias, assim, maldosas, né? Mas assim, os meus filhos não vê a hora de começar a festa do Akimatsuri e do Tanabata, porque eles vão lá trabalhar e eu pago para eles. Eles recebem o mesmo valor que um adulto, mas também trabalha a mesma carga horária, não tem diferença. Eu tô cansado, se ele fica 2 horas, é 2 horas que eu desconto dele.
Mas ele tem 2 anos que ele está juntando dinheiro para um propósito dele. E eu não vou ajudar ele completando. Eu falo, não, filho, vai juntando. Já é uma educação financeira. Ele está juntando, ele está já contando com esse ano de novo para receber lá os 4 dias dele de trabalho. E eu lembro de uma história bonita que você contou uma vez, que além desse lado do empreendedorismo, até na construção civil, entre aspas, você pegou e ia pegar o barro, a água lá do Córrego dos Canudos e ajudou na construção de blocos de tijolos. Exatamente. Cara, você lembra disso? Eu lembro. Porque você trabalhou na... Não, o que acontece? Onde é o instituto que você está vendo aí? Sim, você fala aqui. Pra fazer onde é o instituto, onde é essa calçada aí, no passado era o Córrego dos Canudos, era o esgoto ali. Que não era canalizado Isso. ainda. E naquela época a gente retirava a areia do córrego, juntava com barro e cimento e fazia bloco por bloco. Porque a construção, inclusive, onde é o instituto hoje, a gente demoliu a casa, foi feito dessa forma. O meu tio construiu a base da areia que saía do córrego, que legal, junto com argila, né, barro, né, e um pouco de cimento ali e cal, para render, né? Era o que era feito. Dali, então, assim, por incrível que pareça, foi dali que saiu parte dos blocos. E aí depois que você foi para o Chibata, você ficou lá até quantos anos, Kleber? O Chibata ele foi vendido para o Grupo Pão de Açúcar, né? E eu aprendi, cara, aprendi pra caramba. E detalhe, né? Hoje em dia a gente vê uma geração em que ela quer receber para ser promovida ou quer o cargo sem passar pelos processos. Eu lembro que quando estava no Grupo Pão de Açúcar, eu era do açougue. Aí eu assumi a vida industrial, ainda numa transição do Pão de Açúcar ainda, como encarregado do açougue, sem ganhar. Depois a gente assumiu a parte de encarregado ali dos perecíveis, com salário de açougue. Então assim, e não morri por isso. Só que o aprendizado que eu tive em você assumir a carne que você trabalhou, você aprendeu lá? Aprendi lá, cara. Então, assim, às vezes Deus nos coloca em processos que que a gente não sabe, mas é o que está sendo lapidado para o dia de amanhã. E teve um tempo que eu trabalhei como síndico profissional também, uma parte da minha vida, né? E aí eu falo assim, cara, vale a pena? Eu falo que todo síndico sofre pra caramba, cara. Sofre pra caramba. Só que eu aprendi a administrar a empresa cuidando do dinheiro dos outros. Então foi uma baita de uma escola. Foi uma baita de uma escola administrativa. E o legal é que se eu quebrasse, eu não quebrava o meu dinheiro. Então isso era o lado bom. Se eu quebrasse, eu não quebrava o meu dinheiro. Então eu te falo, cara, foi fases, são processos. Todos, acho que todos. Até eu costumo falar assim, eu não me orgulho dos meus erros. Mas eu acredito que o erro ele pode ser um aprendizado a não repeti-los. E sofrer e não aprender é sofrer à toa, né? Então, se de tudo que a gente sofrer, se a gente não tentar olhar pelo copo meio cheio, aí eu não vejo tanto sentido nas coisas. Mas até pra gente dar uma sequência lógica. Aí depois você saiu do Chibata, você tava com quantos anos? Você foi para onde? Do Chibata, cara, a Chibata eu tomei uma decisão que era de louco, mas foi boa. Eu pedi a conta do Grupo Pão de Açúcar porque eu não queria mais trabalhar no comércio. Não queria mais saber de trabalhar no comércio. 3 meses depois eu estava trabalhando no supermercado Econ lá na Guilherme Cotta. E aí, cara, caiu a ficha. Eu falei, cara, eu acordo 5 horas da manhã para ir lá na Guilherme Cotta, trabalhava lá como subgerente e voltava para Mogi tarde da noite. Não aguentei não. Pedi, depois de uns 3 ou 4 meses, pedi a conta de novo. Aí eu lembro que eu fui trabalhar como representante por alguns meses da Batavo, até que eu tive a oportunidade de entrar na Bradesco Seguros. E na época da Bradesco Seguros, são escolhas que a gente faz. Naquela época, abriu um concurso da PM Mogi. E eu participei. E eu fui acompanhar o meu irmão. Eu não queria ser PM, não. O meu irmão foi fazer, ele não queria fazer o curso. Falei, vou com você. E eu passei naquele negócio, chegava até aquele telegrama que foi aprovado. Mas naquela época eu tinha passado também para trabalhar no Bradesco Seguros. E eu tinha uma escolha eu fiquei pensando comigo, né? A estabilidade, que a Polícia Militar nos traz, só que em algum momento da minha vida eu teria que tomar uma decisão de atirar em alguém ou sofrer o tiro.
E do outro lado, a instabilidade, mas também não tinha esse risco. Então, eu optei em não ter um trabalho em que talvez eu teria que fazer algo que não acharia correto. Não que não tirar a vida de um bandido, não estou entrando nisso. Né? Então eu achei melhor não... Algo que está ligado ao ofício, né? Isso é uma decisão dura, mas... Exatamente. Correto. Entendeu? Né? Não nasci para ser político. Então, aí eu optei em não... Aí fui pro Bradesco. Aí no Bradesco aprendi bastante coisa, fiz as cagadas da vida e depois aí comecei a trabalhar na Shibata como corretor, ajudando na produção, e depois nasceu o Segue. Aí a Prime nasceu lá no 3º andar, né? E assim, ó, cara, trabalho, esse negócio de trabalho, tem gente que tem uma preguiça, porque na época que eu trabalhava como eu comecei a montar corretora, eu trabalhava no frigorífico, trabalhava na JBS. Então eu tinha 2 empregos. Então você trabalhava na corretora e também na JBS. Exatamente. Eu era responsável de Guararema para o Vale. E aí eu dormia muito em hotel, né? E aí de lá para cá. Então assim, cara, foi necessário esse sacrifício, porque eu saía da rua, chegava no hotel e ia começar meu trabalho de corretor. Fazer cálculo. Enquanto tinha gente dormindo, eu estava lá trabalhando, porque eu tinha filhos em casa para sustentar, né? Então, eu te falo, cara, quem quer começar a vida tem que trabalhar. Não estou defendendo o trabalho escravo, mas quando nós fomos construído por Deus, quando a gente foi desejado, Deus ele deixou muito claro lá no livro de Gênesis que nós trabalharíamos 6 dias e descansaria 1. Nós nascemos para trabalhar. Tanto que o nosso erro lá atrás, Deus deixa muito claro, olha, por causa do teu pecado, do teu erro, você vai lavrar a terra e vai tirar o seu sustento dela. Então, eu defendo que a prosperidade e a riqueza venha do trabalho. E não é que eu sou contra o assistencialismo, mas o assistencialismo também prejudica, porque faz com que uma geração não conquiste. Você tem que ter uma porta de entrada e uma porta de saída, né? Isso aí acho que... Não. Então, vamos usar essa correlação até com a própria Bíblia, né? Eu uso a Bíblia para tudo. Se você for ver, Deus dava o maná no deserto. Ele entregava o maná. O maná a gente pode considerar aí com uma comparação com o Bolsa Família, um exemplo. Só que teve uma hora que Deus falou assim, você quer entrar na Canaã, na terra prometida, que mana leite e mel? Vai ter que deixar o maná para trás. Teve gente que quis ficar lá no maná. Teve gente que quis ir para a terra prometida. Então é uma questão de decisão. Eu acho que o assistencialismo ele é necessário, mas também tem hora que ele atrapalha. Impede as pessoas de conquistar. Tá certo. E aí depois, você trabalhando JBS e corretora de seguro, a Prime surgiu como? Não, teve uma época que eu trabalhava na JBS, estava na corretora e ainda trabalhava como síndico profissional. Que é da revista Mídia. Ainda tinha a editora, Mídia Condomínio. Ainda tinha uma revista. Às vezes as pessoas acham que é fácil a vida dos outros, né? Mas eu lembro que eu colocava uns artigos lá. Então eu te falo, cara, é assim. Tem gente que até brinca, pô, o Kleber faz várias coisas. Cara, eu testo. Tem coisas que estão dando certo. Salomão fala lá em Eclesiastes, cara, semeia pela manhã, semeia pela tarde e não retira a semente. Você não sabe se que germina é de manhã ou de tarde ou de ambas. O que eu entendo isso você tem negócio. Você sabe se ela vai dar faturamento positivo esse mês? Se você tem 2, ela tem um equilíbrio. Então, quem tem um não tem nenhum, então tem 2, 3 fontes de rendas. É o meu jeito de pensar, tá? Não, tá certo. Concordo. Serve pra tudo, até casamento. Se só um cresce, a desequilíbrio... eu achei que ele... eu já tava, você achou também? Até casamento, eu falei, opa, 2. E você trabalhando, nem envelheceu nada, tá com 25 anos. Esse corpinho de 22 aqui... Legal. Mas a Prime foi como a Prime? É que assim, eu trabalhava na JBS e a gente tinha acesso a um tipo de carne um pouco diferente do que a gente consumia em Mogi. E aí, cara, não sei, parece que assim, uma direção de Deus, eu resolvi comprar um freezer e coloquei atrás da minha mesa da corretora, atrás da mesa, assim, tipo, para atender a minha necessidade e de alguns amigos.
Aí até criei, na época, um grupo de WhatsApp entre amigos, assim, tinha 12, 13, 14 amigos, ó, chegou uma caixa de picanha aqui, a gente dividia. Aí, tipo assim, coloca o meu amigo, inclui o meu amigo, inclui o meu amigo. Aí apareceu o Caio, 3M anestesista, cara, eu tenho uma gratidão gigante por ele. Ele falou, cara, tem uns amigos aí querendo entrar. Eu falei, Caio, vamos fazer o seguinte, eu vou criar um grupo separado de médico, porque o telefone do médico cai na mão de paciente e judia, né? Cara, naquele dia que eu criei ele, pus com o administrador, inclusive até hoje esse grupo existe, chamado Medicina One. Ele meteu mais de 120 médicos. Não, e eu lembro que naquela época começou a criar um rastilho de pólvora, todo mundo falando. Chegava sexta-feira, pega a carne lá na Receita Federal, lá no prédio. Lá. Aí fala, mas lá? Aí o cara passava endereço, você sobe a escadinha no terceiro andar e se formava a fila, principalmente sexta-feira, era uma loucura. Cara, eu falo que Deus dá sinal e Deus sempre abençoa a partir do seu trabalho. Aconteceu um feriado de 12 de outubro. A fila saía daquela sala, saía para o corredor e estava descendo para o elevador. Naquela hora eu falei, cara, não dá mais para atender aqui não. Até hoje, seu Cláudio lá, dono do prédio, lembra. Não, era muito engraçado. Você pegava a carne, aí colocava em cima da mesa, que era os papéis, que era da corretora. Mas aí, Kleber, já tinha virado. Aí já tinha virado um negócio, então. Daí já tinha virado um negócio. Tava nascendo um negócio. Aí até a turma fala para mim, cara, você abriu do lado de um velório. Quem é louco de abrir uma casa de carne do lado do velório? Eu falo que Deus dá sinais. Eu estava procurando alguma coisa na cidade, e a maioria, a parte dos clientes é ali para o Socorro. Fiquei procurando aí, eu achei uma casa antiga, né, do Dinho, que tava lá para reformar, olhei assim, encostei do outro lado da rua, falei, pô, dá para mim montar a corretora ali em cima, dá para pôr ali na lavanderia, reformar aos pouquinhos e fazer a Prime, dá para montar ali. Falei, cara, tem casa no fundo, dá para mim alugar o meu apartamento e vou morar ali no mesmo lugar, porque aí eu diluo o aluguel, né, alugo lá e abato parte aqui. Aí passou um cortejo. Tem gente que ganha dinheiro na morte dos outros, né? Não é que é isso, mas desceu aquele cortejo e aí, se eu não me engano, tinha 14 carros e eu falo pelos cotovelos, fui lá dentro do velório, fui falar com os funcionários, falei, nossa, tá cheio aqui, né? Ele pegou e falou assim, não, hoje tá cheio. Eu falei, cara, quantos óbitos tem aqui por dia? Quantos falece, né? Tem dia que tem 8, tem dia que tem 12. Aí eu fiz conta na cabeça, cara. 140 e poucos carros passando aqui. E eu não entendi. Fui lá na esquina, olhei e falei, cara, vou montar aqui do lado. Que é isso? E assim você fala assim, cara, tem gente que chama de louco. Inclusive era assim, onde você compra lá? Picanha do lado do velório. Era assim que nasceu assim. Enquanto uns choram, outros vendem lenços, não é isso? Porque assim, cedo ou tarde alguém vai estar ali. E eu tinha outros exemplos de grande sucesso. São José, onde fica o Bar do Coronel? Alguém já foi no Bar do Coronel, São José? Fica exatamente de frente da porta do cemitério. E aí? Tinha gente que criou muitos anos de tabu, não ia lá na Prime porque ficava do lado do velório. Mas prosperamos dessa forma. Para onde Deus aponta, ele paga a conta. Lembra dessa conversa? Doa. Bem, a reforma da capela, muito. Para onde Deus aponta, ele paga a conta. Então, e assim começou a Prime. E teve uma das viagens que eu tinha ido para Israel, e eu não vou esquecer até hoje, a guia turista que comentou que o judaísmo, eles têm uma base, um tripé, que é trabalho, a palavra de Deus, a Torá, trabalho e caridade. Todo mundo precisa ter confiança em Deus, trabalhar, porque Deus não abençoa preguiçoso. Até se você olhar biblicamente, Deus encontra Moisés cuidando das ovelhas do seu sogro. Você vê Davi cuidando das ovelhas do seu pai. Você vê quando Elias vai encontrar Eliseu está lá arando as terras do seu pai. Quando você vai ver Jesus, vai encontrar Pedro, ele está pescando. Cara, Deus não chamou nenhum preguiçoso. Todos que Deus chamou biblicamente estavam trabalhando, ninguém estava de mordomia. Então, o que eu entendo é que Deus sempre vai abençoar a partir do seu trabalho.
não do trabalho dos outros. E foi assim que a gente começou ali na Prime. Ainda para você ter uma ideia, a gente não tinha dinheiro, então o que a gente fazia? As geladeiras ficavam no andar de cima da corretora de novo, lá onde é a corretora, e ia reformando. Para você ter uma ideia, quando a gente abriu a loja em si, eu e a Ângela trabalhou, acho que basicamente 1 ano e meio ou 2 anos e meio, todos os dias. De segunda a segunda, 25 de dezembro, dia 1º de janeiro. Todos os dias a gente trabalhava. Aí a Ângela ia botar as crianças para dormir lá por umas 8 ou 9 horas. E depois ela descia para lavar a louça do restaurante. E 1h da manhã ela estava lavando louça. Então, assim, quem vê ela hoje, cara, não sabe o quanto aquela japinha foi guerreira. E no dia seguinte, toda a rotina de empresária, de mãe, de tudo, né? Levar as crianças para a escola, e segue de novo, e assim vai indo. Até o momento que eu viro para ela assim, vamos vender tudo para construir o instituto? Mas a gente vai chegar lá daqui a pouquinho, aqui tá na sequência. Antes de surgir o Instituto, tem até a história de surgir o Carnívoros, né? Depois Isso. que a Prime se estabilizou, você cresceu, Isso. começou a ganhar essa representatividade na região, um formador de opinião em relação à carne, e até depois que você montou a primeira boutique de carne, outras boutiques de carne também vieram na esteira de você, mas quem assim se consolidou e virou uma referência acabou sendo você, né? E, cara, eu falo que assim, é muito mais fácil e barato copiar quem já fez. Você evita 50% dos erros dela. Então, assim, eu olhei São José, tinha o Mr. Mu. Então, assim, e o Bruno, que é o dono do Mr. Mu, ele sabe muito bem, cara. Eu olhava... Mr. Mu é um festival de carne Festival. no estilo do Carnívoros. Exatamente. Só tá ano-luz na minha frente, mas já eu chego nele. Ou perto dele, né? Então, e aí eu resolvi fazer lá no Clube de Campo. A primeira edição. Eu lembro da primeira. Isso. E te falo, cara, foi bom? Foi. Mas ali começou os problemas, né? Porque aí eu comecei a descobrir como funciona um pouquinho mais o sistema público, né? A questão privada de egos, status. Tinha gente querendo ingresso de graça, querendo entrar, mandando mensagem. E foi um aprendizado. Aí eu peitei algumas coisas e falei, não, vai lá comprar. Aí tive denúncia, 8 denúncias por barulho, processo por fachada, que é a lei da cidade limpa, notificação, uma multa da prefeitura de 17 mil e vai bolinha. Me deu um pico de estresse por causa de tudo isso, aí estourou o autoimune, aí deu pênfigo, que até hoje eu carrego sequela disso. Das vezes que você estava com aquelas sequelas na cabeça, exatamente, tudo. Aí disparou o pênfigo, então assim, aí cara, aí eu, puto da vida, revoltado pra caramba. Aí eu tava lá no restaurante da Thaís, da La Verrie, antes do novo, né? E aí eu, sei lá o que eu tava fazendo lá, encontrei o Marquinho, o antigo prefeito. E aí eu falei pra ele, puto da vida com tudo que tá acontecendo, cara. Aí ele vira pra mim e falou assim, cara, passa por cima disso. Uma hora a poeira vai baixar. Tudo que você fizer na vida vai ter alguém contra você. Levanta a cabeça e vai de novo, cara. Cara, aquela palavra pra ele pode não ter significado nada, né? Naquele momento, mas pra mim até hoje eu lembro disso. Tanto que eu lancei a segunda edição. 6 meses depois. Que aí já foi lá onde é do o Balena. Balena. Exatamente, cara. Acho que foi uma das edições mais bonitas que teve, assim, de estrutura, né? Mas me deu um prejuízo de 60 e poucos mil lá. Porque eu tenho um negócio comigo. Eu vou fazer... Bem feito. E o resultado? Depois a gente verifica. Senão nem começa. Eu acho que todo mundo tem negócio, você faz o risco calculado, mas, cara, você não tem como voltar atrás depois que você lançou. E aí foi. Aí teve um momento que eu decidi tirar o Carnívoros de business e doei o Carnívoros para o Instituto para virar uma fonte de renda para ele e de parceiros. Hoje já são quantas edições realizadas do Carnívoros? Vai para sexta agora. Vai para sexta agora, em agosto. Isso.
E gerou até um fiote, né? O Costelada. É. Boa, fiote é bom. Virou o fiote dela. Ué, tá igual o Adão fez uma costela, né? Gerou uma costela. Oi, foi legal lá do Cosmos. E né? hoje, hoje foi legal. o Carnívoros ele faz parte do calendário turístico de Mogi das Sim, Cruzes. entrou no calendário turístico. Hoje ele virou o calendário da cultura, faz parte, tá na cidade. O nome é legal, né? O nome é bom, né? E ele é o nome é chamativo forte, demais. cara. E assim, eu tenho registro dessa marca pelo o nome INPE. é muito legal. Tem gente que utiliza essa marca, mas não pode. O registro no INPE é meu, Então, dele. você Mas, acertou cara, na se eu mão. for entrar com o processo com cada um que usa carnívoro, eu vou quebrar. Mas, ó, a gente vai chegar nessa questão do filhote do Carnívoros ali. Mas, até para dar uma sequência, a gente chegar lá, o Kleber, ele contou toda a história do que ele fez, trabalhou, ele, a Ângela, sem domingo, anos e anos e anos, e de repente ele chega, conversa com a esposa dele, para eles abrirem mão de patrimônio, de tudo que eles conquistaram e construíram, irem morar de aluguel, de uma certa forma acaba tolindo ou tirando alguns privilégios aí para os seus filhos não terem a comodidade que poderiam ter com tudo que vocês merecidamente ganharam, para criar o Instituto Only Way, projeto Only Way. Ó, ninguém nem sabe de certos detalhes. Mas a minha filha, que hoje não mora com a gente, a Mirro, quando a gente tomou uma certa decisão na vida, a minha filha dormia num colchão inflável. Ela dormiu num colchão inflável e teve uma noite que o colchão estourou. Ela dormiu literalmente Você com plástico conquistar no chão. tudo que você conquistou e de repente você falar que vai abrir mão disso tudo em prol de uma causa social para fazer o bem aos outros, já tem a sua grandeza, mas fala assim, olha, e a Ângela falar que ela tá junto com você em relação a isso, é uma coisa assim, de uma nobreza, de uma grandeza, Kleber. Eu confesso, eu não teria essa coragem. Eu juro, esse altruísmo, essa benevolência, eu não sei nem como pegar e adjetivar tamanho amor, sabe? Não, é que assim, eu sei quem pediu, porque eu estava numa mentoria, eu lembro o dia 31 de agosto de 2022, eu lembro de escutar uma voz, sentir uma voz tão verdadeira, tão presente quanto eu falo com vocês. Eu tinha certeza do que eu estava ouvindo. Construa um lugar onde você cuide de pessoas. E assim, no primeiro momento eu achei que até estava ouvindo coisas e de repente movido por emoções, mas aí eu fui conversar com a Ângela, né? Falei, Ângela, tive a impressão de Deus ter pedido para construir um lugar onde cuide de pessoas. Aí essa japinha aí vira para mim e fala assim, Kleber, eu queria falar isso com você, porque eu também senti Deus falando isso comigo. E assim, não estava no mesmo local, na mesma hora. Então assim, aí acontece. Eu falo que o doido não sou eu, é ela. Ela é a doida. Mas, aquela máxima, por trás de um grande homem. Ela que é doida, não sou eu não. E aí, foi um barato, né? Porque eu falei pra ela assim, o que você acha, Ângela? Tem aquele terreno lá em Brás Cubas, né? O que você acha da gente construir um coisa? Ela falou, com que dinheiro? Eu falei, a gente acaba com as economias que a gente tem. Ela falou, mas que economias? Ela falou, mas não dá. Eu falei, não dá. E aí? Eu falei, a gente vende o apartamento lá, o máximo, né? A gente vende a casa lá de Suzano, a gente vende o que tiver aí. Ela, até onde a gente mora? Eu falei, vai ser necessário. Aí ela faz um silêncio. A doida é ela, tá? Quem tinha um filho de 9 anos e 11 é ela, não sou eu. Foi quando ela falou assim, pode pôr tudo à venda. Caramba. Né? Oh. E assim, ó, Deus tem seus meios, Deus tem seus meios, cara, que é incrível, porque assim, numa página do Instagram tem uma foto que eu tô em cima de uma betoneira, inclusive o concreto é do Paulo, não lembro o nome da coisa, assim que é o Paulo. Aí tava concretando de cima, dia 22 de dezembro,
Tava concretando aquilo lá, eu olhei para baixo, jardim, aquele concreto fazendo radier, e eu falei assim, cara, mandei concretar na minha palavra. Eu não tinha dinheiro na conta. Talvez eu teria que espremer o faturamento de dezembro, antecipar a maquininha. Quem sabe, quem já antecipou a maquininha sabe que perde uma parte de uma rentabilidade. Cara, quando eu desci daquela bitoneira, 15 minutos depois eu recebo a ligação do Hulk, que o Laércio falou pro Hulk que eu tinha um apartamento. Cara, Laércio Cordeiro. Não, Lércio. o Laércio falou num dia comigo, no outro dia ele falou com o Hulk, no outro dia eu tava concretando, o Hulk falou, cara, acabei de vender o seu apartamento. Um abraço aí, Lércio Monstrão. Esse é outro maravilhoso, cara. Esse é maravilhoso. E aí, cara, eu chorei. Eu liguei pra Ângela chorando, e falei, puta, agora tem dinheiro, né? Vou descer a marreta e manda comprar, manda descer. Liguei para um amigo que é dono de uma fábrica lá em Santa Isabel. E falei, cara, Sandro, preciso comprar bloco. Ele falou, não, vou te ajudar. E foi mandando os blocos. E o financiamento do cara que comprou o apartamento enroscou. E carreta, e caminhão descendo o bloco, cara. Caminhão descendo o bloco. E, Sandro, quanto que deu a conta? Não, depois a gente vai vendo. E vou mandando para você, depois a gente vai vendo. E eu louco para ele não mandar essa conta. E, resumindo, o financiamento do imóvel saiu em maio. Eu já tinha pagado toda a obra e não sei de onde eu tirei dinheiro. Não sei. E aí, isso você tocando a obra que nem um maluco, e tem a história de Neemias nisso tudo, né? O que acontece? Você tava Entendi a história. Ele vai explicar. Cara, você lembra de muita coisa, hein? Ah, Cara, eu tava no me Radier. preparei. Eu tava no Radier. E aí um amigo, né, o Daniel, vira pra mim e fala assim, cara, tá parecendo a obra de Neemias, né? Até então, é um personagem bíblico. Daqui a pouco o André fala, cara, dá para você explicar um pouquinho sobre a história de Neemias? Eu falei, cara, Neemias não é um livro que eu sou muito especialista, né? Mas aí caiu a ficha. Eu falei, cara, dois falando Neemias, não deve ser por acaso. Aí eu fui me aprofundar. E Neemias em si, ele é um cara que arde o coração dele reestruturar as muralhas de Jerusalém. E ele pede cartas, mas resumindo, ele consegue fazer um movimento que levanta o prédio, as muralhas de Jerusalém, em 52 dias. Eu falei, cara, aí liguei pro engenheiro. Moisés, é o seguinte, cara, a 2015... E o engenheiro ainda chamou Moisés. Lá de Guarulhos, cara, Moisés. Eu falei assim, Moisés, cara, há 2.500 anos atrás, cara, tinha um cara chamado Neemias, que o cara ardia no coração dele restabelecer as muralhas de Jerusalém, tudo, e conta a história, e vai. Ele falou, tá, o que você quer dizer disso? Eu falei, cara, preciso levantar esse prédio em 52 dias. Ele falou, cara, 52 dias? Eu falei, 52 dias. Ele falou, cara, vamos fazer conta. Aí, o engenheiro vai fazer conta, né? Daqui a pouco ele me liga, acho que 1 ou 2 dias depois, ele falou, cara, dá para fazer, mas vamos ter que fazer para lá, para cá. Ele falou assim, tá. Aí a gente vai ligar pro empreiteiro, Francisco, é o seguinte, contei toda a história de novo do Neemias, né? Ele falou assim, tá, aí o que você quer? A gente precisa levantar esse prédio em 52 dias. Ele falou, cara, não dá. O Moisés falou, não dá sim. Você tem que levantar a parede de um lado, depois levanta de outro, bate o concreto com P não sei o que lá, que é o concreto bate no outro dia pode trabalhar. E foi fazendo isso, né? Aí eu falei, cara, então dá para levantar o prédio em 52 dias. E era só levantar o prédio em 52 dias, que era o objetivo. E no meio desse caminho, o Ricardo, que é irmão do Eric, que é serralheiro, ele precisava orçar a cobertura, né? O telhado, né? Eu falei para ele assim, preciso fazer orçamento. Aí ele apareceu lá na Prime, eu botei ele dentro do carro, levei. Cara, mas ele falou um negócio dentro do carro que só eu sabia com Deus o que ele comentou. E no meio da obra lá, eu falei, cara, é ele. O preço que ele fizer é ele. Porque somente o que eu conversava com Deus, ele falou no carro.
Ele encostou na parede, meteu o pé na parede lá, o japonês, tá fumando o cigarrinho dele, tudo. Enquanto eu tava falando com o empreiteiro, daqui a pouco eu viro para ele e falo, cara, e aí, pensou? Ele falou, cara, você falou um negócio dentro do carro que foi tão um negócio que vou fazer o seguinte, compra o material, a mão de obra é minha. Cara, enfiamos o telhado dentro dos 52 dias, ainda que não estava programado. Que legal. Aí eu fiz um desafio para os funcionários, né? Falei para a galera lá, né? Falei, é o seguinte, ó. Se vocês bater a meta de entregar o prédio em 52 dias, eu vou fazer uma churrascada para vocês. Estilo Prime Beef, com chopp à vontade, contrata a banda de vocês querem, que a maioria ali no nordestino, né? Contratei o Rafa. Olha que mundo, cara. Olha o Rafa, cara. O Rafa é O Rafa. Aí, olha que mundo pequeno. O Rafa vai lembrar disso. Aí, Não, o Rafa, tanto lembra que eu falei que eu ia gravar hoje com você, aí eu contei essa história e ele falou, verdade. Cara, e assim, não tinha energia. Pra você ter uma ideia, passamos fiação, atravessamos a rua da casa da minha mãe lá, atravessando por cima para trazer fio dentro da obra para fazer o evento para eles lá. Levantaram o prédio em 44 dias. 44 dias. Aí no meio da obra, cara, aí a Ângela comentou alguma coisa, aí eu fui falar com o Lê do Alto 700. Sei, Alexandre. O Alexandre. Que é primo do Marquinho. Isso, eu falei, Alexandre, cara, porventura você tem acesso lá na PKO? Ele falou, por quê? Para ver se eu consigo comprar um vidro mais barato, assim. Ele falou, Kleber. Ele falou assim, cara, dá para ver, mas o Áureo tem mais acesso. Aí o Áureo pegou e falou assim, cara, vê. Aí ele foi lá ver a obra, era isso. Cara, um monte de janela lá. Resumindo, cara. O Áureo falou o seguinte, cara, vamos ver, faz um ofício aí. Se a PKO doar, a gente vê. Daqui a pouco, não sei, parece que teve um erro numa pigmentação de vidro lá, cara. Todos os vidros estavam lá parados. Cara, aí o Áureo pegou e virou para mim, ele falou, cara, é o seguinte, toda a estrutura é por minha conta, a montagem por minha conta, os vidros tá tudo parado lá, que deu um problema de pigmentação. Cara, veio toda a fachada. Que top. Pergunta pro Áureo, cara. E eu dei até um quadro pro Áureo, porque eu não tinha dinheiro, eu não tinha mais o que fazer, eu não tinha mais estrutura. E o Áureo, ele sabe disso que eu falei isso para ele. Ele foi a boca de Deus dizendo que esse projeto nunca foi meu. Ele foi a boca de Deus porque assim ele falou, cara, tá aí, cara. Eu chorei. Tanto que eu falei, cara, você foi um momento que me deu força no momento que eu não tinha mais estrutura emocional para tocar aquilo ali. Que eu já tinha acabado com tudo. E, cara, eu aprendi algumas coisas também durante essa obra. Acho que Deus falou muito comigo assim, que o que realmente importa dentro de uma construção não é o que a gente vê. É a fundação que está oculta, é os ferros que ninguém observa, mas isso sim mantém. É igual os nossos valores, nossa cultura, nossa história, que realmente mantém a gente de pé. Não é esse corpinho lindo que vocês estão vendo aqui em mim, não. Cara, é toda a história, tudo o que a gente passou, as dificuldades, isso forja a gente, né? E aí eu aprendi a viver pela fé. Eu descobri que eu não preciso de dinheiro. Eu não preciso de dinheiro. Dinheiro Deus manda, eu preciso me mover. E eu me movendo, Deus sempre vai ser o chão durante a nossa caminhada, mas Ele nunca vai dar os nossos pés. Foi aí que a gente fez a capelinha lá, a brincadeira da capelinha. E aí teve um momento que eu precisava fazer o estacionamento do Instituto, cara. O Júnior da J Solar falou, cara, tem o Guto. E aí falou, cara, tem um Guto assim que estudou comigo, que é dono de uma coisa. Falei, legal. Aí fui lá, conversei com o Guto, falei tudo. Falei, cara, que preço que você consegue fazer nos bloquetes? Ele falou, cara, olha, vou tirar a manufatura, vou tirar assim, vai ficar 30 e poucos reais só a matéria-prima. Falei, beleza, cara, o negócio custa quase R$70 e vai custar 30 e pouco. Falei, manda. Ele falou, cara, você quer aqueles de aproveitamento ou não? Falei, não, tudo novo, tudo bom. Enquanto isso, eu botei o Versa da minha esposa para venda. Botei no Instagram, tô vendendo. Ai, que maluco. Aí, cara, para você ter uma ideia, eu precisava comprar um carro automático para ela,
Mas não tinha dinheiro. O que eu fui? Num leilão comprar um carro para que eu pudesse vender o dela. E aí foi. Depois, no final das contas, você vai ver onde vai parar esse carro que eu comprei no leilão. Aí tá bom, aí a gente vai e faz ali, fazendo. E eu fui mandando relatório pro Guto, olha, tá fazendo aqui tudo, consegui vender. Arrumei um cara lá em São Carlos para comprar o carro. O cara comprou, tudo bonitinho. Aí eu tava dentro do... Não tinha carro mais, tava de Uber. Aí eu saí quando acabou a obra, mandei a foto pro Guto. Falei, Guto, passa os dados, passa o seu Pix aí. Preciso pagar. O Guto sabe disso e sabe, ele sabe o quanto eu respeito e tenho carinho por isso. Cara, dentro do Uber, ele vira para mim e falou, cara, tô acompanhando a sua obra desde o princípio. É o seguinte, matéria-prima eu tô pagando. A fábrica tá dando toda a produção, mas a matéria-prima eu tô pagando no seu lugar. Pode usar esse dinheiro para fazer mais coisa aí dentro do Instituto. Cara, imagina eu dentro de um Uber, na Avenida Japão, chorando, e o motorista provavelmente nem sabe por que aconteceu. Moço, Eu tá chorando. Cara, eu vivi assim... Eu vivi todas as experiências possíveis de quem acredita e confia em Deus. Mas o movimento é sempre o resultado é sempre a reação das ações que eu tomei. Aí passa mal tempo. Aí eu comprei o carro da Ângela em 36 vezes, cara. Parcelei o carro dela em 36 parcelinhas. E é bonito de ouvir. E hoje a gente está indo para o quarto ano, já chegando no terceiro ano de... Em março faz 2 anos. 2 anos. Em maio faz 2 anos de atividade do Projeto Onway. Quantas crianças atendidas ou quantas famílias? Assim, nós fechamos o ano passado com 565 famílias, se eu não me engano. Inclusive, a gente fez um troféu comemorativo, né, de 500 famílias atendidas no ano passado, e esse ano nós abrimos 696 vagas. Já tinha passado das 500 famílias cadastradas, e se eu não me engano bateu a 600, mas não tive o número oficial ainda. E esse movimento, quando você inaugurou, para manter o Instituto, na época eram todo dinheiro, recursos seus, não tinha ainda ajuda de tanta gente. Você sempre teve ajuda em vários momentos, mas no começo eram recursos próprios. Eu sempre planejei para que eu pudesse subsidiar. Se Deus mandasse alguma semente no meio do caminho, ela é muito bem-vinda. Mas eu acho assim... Aí eu não sei se a palavra acho errado, mas eu não concordo, eu não compactuo com algumas entidades religiosas em que elas não destinam parte para a sociedade, cara, para manter o social. Então, eu não posso falar assim, ó, é o meu ver, tá? A Ângela sabe que eu penso desse jeito, assim, eu acredito num Deus. Alguém aqui já viu Deus? Face a face? Deus já bateu um papo com vocês? Eu nunca vi ele descer do trono dele e se materializar. Como é que você pode dizer que você ama a Deus, que você não vê, não ouve, você até sente, mas ele não se materializa, e você não pode amar alguém que você está vendo na tua frente, cara? Não faz sentido. Eu acho que a forma mais verdadeira de você dizer que você ama a Deus, que é o Criador, é amando a sua criação. É o próximo. Não faz sentido. Então, e eu sou fruto de projeto social, cara. Eu sou fruto do projeto social. Eu cresci com projetos sociais. Então, acredito muito nessa ferramenta. Acredito muito, muito, muito. E hoje o Instituto ele chama a razão social Massato e Glória. Isso, é uma homenagem à minha mãe e à minha sogra. E o Only Way vem da onde, Kleber? Único caminho. Porque assim, eu entendo que amar o próximo... Porque Cristo fala assim, ele diz assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças, e o próximo como a ti mesmo. Cara, como é que você diz que ama a Deus se você não ama o teu próximo? Ama o teu próximo quer dizer que você vai fazer as coisas no lugar dele e nem
fazer o que ele deveria fazer, mas por que você não ser uma ponte de acesso para ele, cara? Hoje a gente a gente recebe muito currículo. De repente, o cara tá precisando de vaga. Eu vou lá dentro do meu banco de dados. E por quê? Porque eu sei que de um lado tem um cara precisando contratar e de outro lado tem um cara querendo emprego, cara. É só ser ponte de bênção. Então, nem tudo é dinheiro nessa vida. O mercado solidário que eu tô fazendo aí. Mais outra obra. E assim, cara, E hoje você tem, desculpa te interromper, até vários parceiros que começaram a se sensibilizar, te ajudar na causa e hoje ajudam, através de ações também, a manter o Instituto. Cara, tem um cara que está conversando comigo aqui, me entrevistando, que é o cara que estava no meio das cinzas, junto com a esposa e a filha, e falou para mim que enquanto tivesse o Instituto, a detetização, a limpeza de caixa d'água era por conta dele. E minha filha ajudou no estacionamento. Cara, eu acho que não precisa de dinheiro. A gente precisa conhecer pessoas, cara. Você sempre abençoou o Instituto. E se tem água limpa, cara, é por causa de você. Eu não subi até hoje naquela caixa d'água para limpar. Então, assim, cara, cara, eu já vivi tanta coisa naquele local. Eu aprendi tanta coisa ali e não falta recurso. Aí um dia o Minoro me chamou muita atenção, cara. O Minoro falou... Minoro Wada, da Natal e do Bukio. Isso, cara. O Minoro falou uma coisa pra mim. Ele falou assim, cara, toma cuidado. Se você não tá tirando de dentro da sua casa. Ele sabe disso e eu agradeço ele, porque literalmente eu tava tirando o conforto e talvez parte da segurança dos meus filhos para os externos. E a Bíblia fala, cara, que se você não honra os de dentro, você é pior do que um ímpio. Aí eu comecei a mudar um pouquinho. Falei, calma aí, tem que dosar. Minha esposa, meus filhos, depois comunidade. E aí, quando eu mudei esse valor, Deus mandou o recurso. Através do Akimatsuri, através do Tanabata, através do Festival Carnívoros, veio através do Costelada. E é onde chega a questão da história nossa, se encontrar Cosmos Carnívoros, que a gente começou a fazer uma mini edição do Festival de Carne e que parte dos recursos que são arrecadados são destinados para o Only Way. E assim, ali você vê o Instituto, eu tenho o Mercado Solidário que eu estou fazendo. Eu tive que parar um pouco porque eu descobri que reforma sai mais caro que construção. Ó, galera, não reforme, derruba tudo e começa do zero, isso é mais barato. Mas esse mercado aí, quando ele estiver pronto, a gente vai conseguir assistir mais umas 200 famílias nesse novo prédio. Depois eu quero a creche dos idosos. E esse mercado não é assistencialismo. Você vai ter que merecer estar podendo ir lá retirar mercadorias, cara. Isso é o mais bacana. Ensinar a pesquisa. Cara, é tanta coisa ali, eu sou suspeito. Não, parabéns. Não, que você... Em nenhum momento você, na sua fala, você pediu nada de graça, né? E eu achei isso lindo, meu, que foi acontecendo. Não, eu sempre falei assim para Deus, assim, isso eu posso falar com tranquilidade. Eu só falei assim, Deus, só quero que você me dê trabalho para eu conseguir os recursos. Aumenta o faturamento, ponho para trabalhar. Porque assim, Salomão é um dos homens mais inteligentes e sábios que houve nessa terra. Ele fala assim em Eclesiastes: não é bom para que o homem coma e beba e faz gozar a sua alma do bem do seu trabalho, cara. É a partir do trabalho, não tem esse negócio de almoço grátis, cara, eu não acredito nisso. Alguém tá pagando por esse almoço. Sim. Agora, o judô entrou na fila, cara. O Jody é um cara sensacional. O Jody foi lá e arrumou o professor pra gente atender 50 alunos. Deu fila de espera. Aí no ano passado ele, Kleber, tá dando fila de espera, tudo. A gente pode pôr mais de novo e dobrar? Dobrou. Estamos atendendo 100. Deu fila de espera de novo. E você vai vendo, assim, o bem vai chamando o bem e tá todo mundo interligado. Um dia minha irmã, ele me manda uma imagem, minha irmã que nem sabia que eu era amigo do Kleber, ela como fonoaudiólogo estava com uma ação também social ajudando o Kleber. O Batata, o Eduardo Otaki, filho do Otaki-san, tá ajudando a dar aula de jiu-jitsu lá. Também nem imaginava. Então você vai vendo que
A E gente jiu-jitsu só tem fila de espera. Ó, é assim, ó, eu preciso de professor. Já falei isso para os secretários da cidade. Falei, cara, eu não quero dinheiro, eu quero professor. Eu só preciso de professor. Porque eu tenho uma meta muito pessoal. Eu quero atender 1.000 famílias por mês ali naquele prédio. 1.000 famílias. E estamos chegando. E tá chegando. É. E tá chegando. Ah, sei lá. Eu sou suspeito lá. Mas você lembra exatamente aonde o nosso caminho se cruzou? A gente se conheceu via BNI, mas se cruzou com o Cosmos? Cara, eu não me recordo exatamente, sabe? Não, bem antes, cara. Bem antes. Que eu tenho acesso que você começou lá no BNI, na verdade, né? Lá no Smart. Sim. Lá no Smart. Mas, cara... E você foi um cara muito bacana comigo. Me doía, porque você já estava lá há um tempo... E tem aquela questão da Givers Gain, da gente se ajudar. E você sempre foi um cara que muito ajudou. E eu via que as pessoas, às vezes, não correspondiam. E uma vez você tinha pedido um mailing, que é a coisa mais fácil que tem ali. Aí eu peguei e montei, você queria um mailing de médicos para a revista Mídia e Condomínios. Eu peguei tudo que eu tinha, na época tinha lista telefônica, fui na lista telefônica, fui pegando ali, fui listando, fui anotando à mão, passei depois no Word e te entreguei. E você fala assim, putz, eu tô aqui há um tempo, você sabe que você é a primeira pessoa que me ajudou? Cara, ó, eu descobri que Deus, ele usa pessoas para abençoar pessoas e não coisas. Então, assim, quanto mais pessoas você conhecer, quanto mais pessoas você se relacionar, quanto mais pessoas você ajudar, mais Deus encaminha pessoas para você. Porque, assim, tem gente querendo ajudar. Tem gente precisando de ajuda, cara. Quem vai fazer esses dois se encontrar? Alguma pessoa. O Ale foi uma ponte de acesso entre o Áureo e o Onlyway. Entendeu? Eu te falo, cara. O Ali é da Auto 700. Que Não, sim, não é eu o... sei, ele comentou lá do... E assim vai indo, né? E assim vai indo. E tem uma coisa, a última vez que a gente conversou, que a gente estava lá na Onlyway, que a gente levou um grupo de senhoras lá do Cosmos. Sim, foi sim. muito legal, porque assim, a gente tem o Bazar da Pechincha, a gente arrecadou determinados valores e elas pediram para eu destinar para uma associação. E aí eu tinha pensado em você, mas eu tinha falado para elas que eu não ia dar o dinheiro para você por enquanto elas não fossem conhecer, para que elas pudessem entender, saber aonde esse dinheiro está sendo direcionado, entender todo o propósito e as realizações. E quando a gente entrou no carro, você contou todas essas histórias, parte delas ali para as meninas, a Alice Shiba, que é uma das líderes das meninas, ela olhou para mim e falou assim, Kate, eu jamais teria a coragem que eles tiveram. Eu falei, Alice, vou te contar uma outra coisa, eu também não. Eu também não. Mas assim, ó, tem gente que fala assim, cara, você fala para mim assim, Kleber, a gente tem um dinheiro para doar. Eu falo, cara, você tem algum professor para você pagar? Cara, eu preciso de professores, eu tenho espaço, eu tenho tempo, eu só quero chegar, porque quanto mais crianças ou mais adultos que a gente conseguir atender, menos acesso ao erro eles vão estar. A gente consegue tampar essa parte aí do erro, né? Então, cara, eu sou grato ao Max. Nossa, cara. A gente foi roubado, né? Na verdade. Max da contabilidade? Não, o Max John é da antiga Connect Max, agora acho que é Algar. Eu falo, ele sabe o quanto que eu falo disso aí, cara. O dia que a gente foi roubado, né? O terceiro roubo do prédio. E aquele dia eu tava disposto a jogar toda a toalha fora, porque a gente tinha pintado o prédio por dentro, tinha feito todas as instalações, aí vem os nóia e me rouba toda a fiação do prédio, puxaram, arrebentando forro. Aquele dia foi, para mim, acho que foi um dos dias mais complicados que eu passei. E aí depois eu sacudi a poeira e levantei e bora. Mas hoje eu sou grato a essa pessoa que furtou. Porque dali o Edu, o Marcelo, cara, ó, pra você ver, às vezes de perto não vem, mas vem de longe. O Marcelo falou, cara, eu tenho um funcionário que é eletricista, o cara mora lá perto do Ibirapuera. Ele consegue vir aqui 1 ou 2 vezes por semana.
cara vinha. Ele refez toda a parte elétrica do prédio. Então, assim, aí o Max, por exemplo, ele falou, cara, eu vou dar um jeito, eu vou pôr internet aí no prédio aí pra gente botar as câmeras. E o Rogério da RM colocou as câmeras pra gente. Aí o Max vai passar a fiação, não tem um poste. Aí ele me liga, Clebão, não vou conseguir pôr internet agora, preciso de mais uma semana. Eu falei, por quê? Porque ele falou, cara, não tem um poste ali onde tem ali, eu vou ser obrigado a dar a volta no bairro. Pra puxar fio. Pra puxar, cara, eu acho que ele puxou 1 ou 2 quilômetros de cabo pra conseguir chegar no instituto. Ele falou, cara, é questão de preciso de uma semana, cara. Mas a gente vai pôr aí. Daí ele foi lá e deu a volta no quarteirão. Porque entre a escola e o instituto tem um pedaço ali que não tem um poste. E não tem fio ali. Aí ele teve que dar a volta no quarteirão. O Rogério falou, cara, faz o seguinte, até a gente conseguir essa internet, eu vou botar um cara à noite. A gente só precisa de pessoas, cara. O Rogério botava um funcionário dele à noite lá de plantão. E foi, cara. E aí, no final das contas, esse furto fez com que mais pessoas conhecessem esse prédio. É verdade. Esse furto foi. Eu não quero que ele volte, não. Não. Agora, voltando ao Cosmos, eu lembro, assim, até antes, hoje você como associado, na época você nem era associado, você me ajudou para dar os cursos de churrasco, que era para a gente levantar recurso para a reforma da capela, no baile, acho que do Dia dos Namorados também, que você me ajudou, e teve uma vez que eu não estava, quem tocou a noite do hambúrguer foi o Paulinho e o Leno, que foi um negócio... Vamos fazer? Bora! Sério? Foi um negócio de maluco, não, mano. E assim, tinha muita experiência ruim, né, Kleber? Com evento O assim. Paulino me ligou. Porque não dá conta, o gente tentou. Ele te falou, não vai dar desculpa, conta, cara. Paulino. Eu tava na Argentina, aí eu tava tão ansioso pra saber se deu certo, a gente conversou, acho que era umas 3, 4 horas da manhã, do jeito que ele tava, no grau que ele tava, eu falei assim, deu certo, que ele tava numa alegria, cara. Não, foi muito legal. Cara, é assim, eu sempre que eu posso, eu procuro estar disponível. Eu procuro assim, cara. Falando sobre o universo, cara, o universo sempre vai te devolver, cara. O ser humano nasceu para servir, né? Exatamente. O ser humano nasceu para servir. Exatamente. Eu vejo dessa forma. Não sei se estou certo, mas eu... Cara, a melhor forma de você falar que você gosta de alguém é servindo. E sabe, é uma questão japonesa, né? Quando você dá um presente para um japonês, parece que o negócio incomoda tanto nele que uma hora ele precisa devolver, né? Já dá uma obrigação. Então eu não sei por que vocês têm isso daí, mas no final das contas, assim, toda vez que você faz o bem para alguém, na sua grande maioria, quando a pessoa não tem um recurso ou não pode te devolver na mesma medida, ela sempre vai te falar assim, Deus te abençoa. Cara, você quer alguém melhor para pagar essa conta do que Deus te abençoa? Então, assim, toda vez que você faz um bem para alguém, a ação ela acaba, mas a gratidão permanece. Então, cedo ou tarde, a pessoa vai estar falando bem, jogando energias boas, vai estar jogando bênçãos. Sempre vai jogar bênçãos sobre você. E o problema do brasileiro e dessa nova geração é que eles querem ajudar agora, até os voluntariado acabou, né? Está diminuindo, mas eles esquecem que você servir alguém é a forma mais honrosa de você voltar para os seus antepassados, né? Vamos pensar essa nova geração, chegar para os mais antigos e servir eles, cara. É dizer obrigado por ter deixado o Mogi melhor do que você pegou. Então, assim, eu tô com 44, com esse rostinho de 23. Não é o mais barato. Não. Achei que era 23 com 54, errei. Agora, você pega, por exemplo, os mais antigos do Cosmos devem ter o quê? Uns 80 anos? 85, 80. Agora, a pergunta é, como era o Cosmos 50 anos atrás? Então, a gente está pegando algo muito mais fácil. Então, assim, esses mais antigos merecem honra, A gente cara. sempre agradece, né? Merece honra, cara. Agradece muito. A gente precisa olhar para trás e agradecer quem veio antes da gente. Mogi só tá melhor porque alguém veio antes da gente. Alguém foi corajoso e desmatou o negócio lá, né? Exatamente. Então, assim, eu só quero que meus filhos
tenho orgulho do pai e da mãe no dia que a gente não estiver mais aqui. Entendeu? Que eles não lembrem das cagadas que a gente fez. Mas... Até o que você fez numa época que não tinha internet, né? Não tinha celular com foto, tinha. era muito bom. Dava pra fazer um monte de coisa errada que não tinha problema. Eu falo que, cara, eu tento, no máximo do possível, ser grato quem me ajudou, cara. E agora a gente caminhando até para o final, antes da gente ir para a parte final, esportivamente falando, agora você está começando a praticar tênis, está indo quase que semanalmente ou diariamente você e o Dr. Pablo. Como é que você está? Você está se vendo, se encontrando no tênis, Kleber? Cara, o tênis é algo... É muito louco, cara. É diferente, assim. Eu gosto de futebol, mas o meu patrão não aceita atestado médico, então tem que tomar um pouco de cuidado. Até porque... apesar de eu gostar do futebol, é assim, primeiro que eu já não tenho mais a habilidade que eu tinha antes, e segundo que eu tenho que tomar cuidado do pênfigo, né? O meu corpo entrar em estresse, volta a doença. Então eu tenho que aprender que eu tenho minhas limitações. E o tênis, cara, é 1 hora e meia, assim, que é um momento flow, cara. Você não pensa em nada a não ser em se divertir. É muito particular, cara. É estranho, mas é muito bom. Mas eu descobri que o Vitão tá ficando rico comigo, cara. Todos nós lá. Então é o único tenista amador que ganha. Que ganha! Ele fica jogando e o dinheiro tá entrando. Né, cara? E você sabe uma coisa? Eu tava falando com... Eu não sei com quem que eu tava falando... Foi essa semana que eu tava falando, você sabe... e detalhe, né? Eu fui sócio do Clube de Campo de Mogi. Mas eu precisava pagar uma conta do Instituto. Então eu vendi os meus títulos e a compradora, eu falei, cara, não precisa nem pagar para mim, deposita dinheiro no Instituto direto. Vendi o título para lá. Mas o que me fez também migrar do Clube de Campo para o Cosmo é que, cara, o Cosmo tem um ambiente família. É uma coisinha muito mais ali preso com valores familiares. E para mim foi sensacional essa migração. A migração. Foi muito legal. bom. Pena que o Fabinho não deixa você jogar, né? Cara, o Fabinho não deixa, cara. Não deixa. O dele não deixa ele jogar. Não deixa. Aula, Não pode. Não pode, não. Pelo Mas menos vai no liberar, One Point, pelo menos no One Point. O One Point é um ponto, cara. Não é possível que ele não vai deixar você jogar. Falando nisso, esse evento desse ano. Tem o evento e a corrida de rua também, né? Cara, olha que muita louco. Coisa, né? A gente trouxe a corrida de rua para Brás Cubas, cara. Para onde Deus aponta, Ele faz um evento de rua feliz, são o quê? 2.000 crianças? Esse ano a gente fez para 2.000, mas tinha 1.600. Nossa Senhora. 1.600 crianças imagina, no total. cara, que loucura atender tudo isso aí. Olha, eu descobri que eu preciso de maturidade emocional, tá? Porque assim, a gente fornece alimento, hot dog, refrigerante, brinquedo. O ano passado teve corte de cabelo. E aí esse ano a gente ganhou um sorvete, a gente foi distribuir. Só que eu não tinha sorvete para todo mundo, né? E eu falei, então vamos dar primeiro para as crianças. Se sobrar, a gente dá para os adultos, né? Aí a gente descobre que tem uns adultos folgados, cara. E bravo, porque, mas por que me deu o papelzinho? Não, a gente não tem para todo mundo. Aí eu descobri que eu preciso de maturidade emocional. Aí eu virei para uma mãe e falei, mãe, é o seguinte aqui, mas eu falei com um tom agressivo e eu me arrependo disso aí. Mas porque assim, não é só acertos, a gente tem erros também. Eu virei para a mãe e falei assim, mãe, não tá bom para a senhora? Vai embora, que é tudo gratuito. Mas eu não vou dar sorvete para os adultos. Errado? Não tô. Certo? Também não tô, podia ter ficado calado. Deixei que as emoções me dominassem. Mas é da hora esse evento das crianças, cara. Que lindo. Enfim. Parabéns mesmo. E agora a gente vai ter o lançamento do IAD. A gente vai fornecer 300 e poucos cursos para 1.500 pessoas lá, gratuito. Dia 20, Dia 20 vai ser o lançamento. Fevereiro agora. Vai ser o lançamento. 20 de É fevereiro. uma bênção que Esse chegou aí. menino te ajuda? É o Beto? Esse menino é bonzinho. Ele cuida de mim. Ele cuida das... Por isso que eu tô verdade, bonito, ficou cara. legal. Por isso que eu tô bonito. Ele que cuida de mim. Beto. Gente Tá na boníssima. foto aí. Abraço, Beto. Beto Quintanilha. Bom, é isso. É isso, né? Paulino, De primeira mão, para quem não participou aí que tá ouvindo, já vai ter o segundo, então, Noite do Hambúrguer, né? Não, e vai ter agora, Vamos hoje marcar. vai ficar pra eternidade isso, mas a gente
vai ter agora dia 30 de maio a segunda edição do Costelada Sim, Carnívoros. Isso, Que isso aí, pessoal, já As tá vendas vendo. já estão abertas aí, somente pelo app, pode ser pago em até 10 vezes no cartão. E Só que não parte- tem vaga para todo Foi mundo, né? Exatamente, muito legal. existe uma limitação de espaço físico e de O boas ano passado esgotou, acomodações. esse ano acho que esgota antes Ah, da não tem a hora. menor dúvida em relação a isso, porque a Não, procura e está foi sendo grande. muito legal, né, cara? Que isso? É um evento de família, você Sim, falando em clube sim, da sim, família, sim, porque sim. a ideia é que a gente possa estar tratando bem dos homens, mas principalmente de mulheres e de crianças, né? Sim, sim, Então sim, isso sim. é Se a fora da gente dá curva. conforto para a mulher, a gente pode comer e beber, né? Exatamente. E aí, ano que vem, a tua esposa que vai falar, ó, vai ter de novo costelada. A gente vai, né? Não é você não pergunta, eu posso ir? É totalmente. O approach é outro. Não, O e approach é outro. assim, uma das coisas que a gente tentou ter um pouco de cuidado é que a gente não invadisse a memória dos antepassados, né? Ah, não, isso foi muito, extremamente respeitoso e bem aceito, né? Nossa, como foi bacana, cara. Tem que ser cuidadoso, porque a gente não pode esquecer de quem começou. Porque hoje, cara, a gente tem tecnologia e tem ferramenta mais fácil, mas a galera lá atrás Oxi. suou para fazer as primeiras costelas, né? Demais, demais. Jorginho, você pode fazer as vezes, então, pra gente, por gentileza? Bom, Kleber, teve um tempo atrás, cara, que nós na Zona Rural a gente escuta muito rádio, né? E eu peguei no meio de uma entrevista da Marilei, um cara falando de uma ONG. Eu peguei no meio da conversa e fui acompanhando e tava falando, cara, e tava falando de você. E eu tinha conhecido você naquele curso de churrasco lá do Cosmos, né? E, cara, eu fiquei impressionado com a entrevista que você deu, né? E não te conhecia mesmo. Eu falei pro Kate, a gente precisa trazer o Cosmos, precisa trazer o Kleber para falar. E eu não sabia que o Kate já tinha conhecido todo o trabalho de vocês, né? Então eu acho que o podcast de hoje foi uma coisa muito importante para a gente, né? Para mim, realmente foi uma das coisas mais importantes que acho que a gente fez aqui. Eu estou assim, bastante contente de ter você como sócio do clube. Espero que a gente consiga, né, somar. E a gente aprendeu muito com o trabalho que você faz ali. Estou bastante impressionado e parabéns pelo seu trabalho. Que isso, obrigado por servir. Eu quero só ajudar, servir vocês. Não. Então a gente tem uma pequena lembrança nossa para você e para a Ângela aqui. Ah, então a Japinha vai ganhar. Lógico, Esse aqui é lógico. pro careca? O ex-careca? Acho que a Ângela vai querer. Parabéns para você. Obrigado. Parabéns, tá, Kleber? Kleber, antes da Parabéns, gente obrigado. encerrar, você tem alguma coisinha que você queira complementar, falar alguma coisa assim? Não, eu falo assim, galera, se puder dizer, não perca a oportunidade de você poder ajudar, servir ou cuidar. Recentemente eu tinha ido num evento que é os Legendários, não tem a ver com religião isso. Fui num evento e lá eu tive uma das experiências e um dos aprendizados que eu acho que mais recente, mais complicado que eu tenho até hoje de lidar. Porque tinha um senhor de 74 ou 78 anos, pai do Hernandes ali do restaurante Traíra, em César. E ele foi. E carreguei a mochila dele durante tudo. E eu descobri que a mochila dele era pesada, cara. E defendi ele, mas teve um momento no evento que era à noite, eu tinha tirado a minha iluminação, estava iluminando o chão dele, e aí um dos seguranças mandou eu voltar para a fila. Volta para a fila! E eu peguei, virei e falei, cara, não vou voltar, tá vendo o senhor aqui de 70 e pouco, estou iluminando. O problema dele, ele devia trazer. Na hora eu falei, desculpa o termo, vai se ferrar. Não vou sair daqui não. Cara, na hora, o Espírito Santo falou para mim o seguinte, cara, você teve o seu pai 55 anos da sua vida e você não defendeu. E um cara que você acabou de conhecer, você defendeu? Se eu puder falar, curta o teu pai, honre o teu pai e tua mãe, cuida de quem está perto de você, porque eu tive um pai 55 e não honrei. Então, valorize quem Deus colocou perto de você. Se é algo para terminar, ame e cuide de quem está perto de você. Cedo ou tarde ele vai ser tirado de ti. Isso é um fato, né? A gente tem que saber lidar com isso, justamente valorizar. E, Kleber, agradecer pela inspiração, um papo tão inspirador, lição de vida, pedir para as pessoas que estejam aí acompanhadas do nosso papo até o final, que
Comentem, curtem e principalmente compartilhem, disseminem essa história tão bonita, tudo isso que você está semeando, construindo e liderando, e que a gente possa estar te auxiliando nisso, Cara, sendo vocês guiado, estão me auxiliando pra liderado caramba, por cara. vocês. Sou suspeito, cara. Esse Convid- aprendizado, essa porrada eu tomei em novembro, tá? Agora. Bravo. E aí, pessoal, convidá-los para, em breve, participarem do nosso 11º episódio do Cosmos Cast. Um grande abraço, fiquem todos com Deus.